Irmãos e irmãs, queridos, paz e graça da parte de Jesus, o Salvador. Amém. Você que pela internet participa no mesmo espírito deste culto, abra o seu coração para o que você vai receber nesta manhã também. Pegue a sua Bíblia, leia o texto, como se você estivesse de fato aqui conosco. Esta será uma manhã de graça na presença do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, é o texto que eu vou ler para basear a mensagem desta manhã. Quero dizer apenas que na sexta-feira que vem nós teremos uma vigília aqui na igreja, começando às 23 horas, uma vigília para orarmos pela cruzada Verdade e Vida do dia 22. Então, você não pode deixar de vir. Queremos a igreja aqui para esse momento feliz. Efésios 4, do verso 7 ao verso 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Louvado seja o Senhor. Alguém me arranja um lenço. Já usou não, né? Irmãos e irmãs, eu creio não ser tão sensato a gente querer usar fórmulas para simplificar certas coisas que não têm em si mesmas necessidade de serem simplificadas, sintetizadas, frases forçadas, ideias condensadas demais, como chavões, e às vezes querer reduzir a uma palavra algo que é tão amplo, como a gente às vezes costuma fazer, e definir coisas. Isto é assim, ou dessa outra forma, e dar em uma palavra só uma definição que às vezes é tão ampla. A gente gosta dessas coisas. Às vezes funciona,
às vezes empobrece um conceito que às vezes é tão rico. E a gente costuma e gosta de dizer assim: se eu tivesse que resumir em uma palavra tal coisa, essa palavra seria tal. Às vezes funciona, mas às vezes empobrece demais aquilo que é tão vasto, tão grande. Resuma o Evangelho em uma palavra. A gente pode fazer isso, mas a gente vai empobrecer tantas facetas, tantas coisas preciosas. Mas deixe-me me contradizer. Se a gente fosse resumir o Evangelho em uma palavra, que palavra seria essa? Seria Jesus. Ele é o Evangelho. Mas eu ousaria dizer que, se alguém forçasse com uma arma na cabeça, não, diga em uma palavra só. Essa palavra seria graça. E a razão disso é que nós dividimos a história da fé em duas alianças, chamadas de Novo Testamento e Velho Testamento, ou em lei e graça. Todo o Evangelho tem essa conotação e essa síntese, graça. E é nesse conceito que se baseia a história da nossa salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí resume, se a gente tivesse que resumir. Aí é pela fé e tal. Mas se a gente disser que é graça, nós estamos, de certa forma, sintetizando essa obra magnífica, extraordinária e tão ampla de Deus, que é o Evangelho, que é o plano da salvação, em uma palavra: graça, que é um favor imerecido. E aí você tem campo para destrinchar, deslindar, como você quiser. Mas eu vou tomar esse texto do apóstolo Paulo e roubar uma expressão do apóstolo Pedro. Paulo disse que o ministério cristão é graça concedida. É assim que ele começa o texto que eu li para vocês. O verso 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí vem toda a descrição do texto, falando dos dons, da dimensão e dos aplicativos do ministério, do apostolado, da profecia, do evangelismo, do pastoreio, e vai falando de tantas coisas, mas começa falando que foi a graça concedida. Aí eu vou roubar do apóstolo Pedro o que ele, inspirado pelo Espírito, disse, chamou de a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. O que seria essa multiforme graça? Ou como é que podemos entender esse texto que eu li do apóstolo Paulo à luz dessa graça tão maravilhosa? Tudo que Deus faz tem um toque de criatividade. O salmista, encantado, disse: Senhor, quão magnífica é a tua criação. E disse que essa criação de Deus era admirável por uma razão, que era a
as múltiplas abordagens que se podia ver nessa criação. No Salmo 119, ele exalta a criatividade de Deus em todas as suas obras. E é mesmo. A gente olha para a natureza e vê os detalhes que Deus teceu. Eu estava vendo uma revista, é um livro, mas com formato de revista, da National Geographic, sobre a natureza. E eu passando aquelas páginas com tantas fotografias maravilhosas e mostrando as variedades de flores, de tons, de textura, de cheiro, e vai descrevendo ali, nas várias espécies, essas qualidades. Não é? E o curioso é que essa revista não é editada por pessoas crentes, mas tem lá o Salmo 119, quão variadas, Senhor, são as tuas obras. O encantamento do salmista. Aí a gente vê aquela maravilha de Deus na natureza. Coisas que não se repetem. Aí vamos para a fauna. E vemos os animais, as múltiplas espécies. Aí vamos para o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. E eu estou aqui olhando para algumas dezenas de pessoas, apenas. Cada um com um rosto diferente. Cada um com uma história diferente, DNA diferente. Não existe ninguém na face da Terra, hoje vivo, nem os que já passaram, com uma impressão digital igual. Que Deus maravilhoso! Existem pessoas parecidas, semelhantes, com traços, assim, feições parecidas, mas são diferentes. Tudo que Deus faz é assim. No reino, até a forma, a multiforme graça de Deus, de se manifestar, de salvar as pessoas, é tudo diferente. A sua experiência não é como a minha experiência. Tem coisas parecidas, mas cada um teve um toque diferente de Deus. Teve um dia, teve uma hora, teve um jeito de falar conosco. Deus trata com você como Ele não trata comigo. Cada um tem um jeito particular, personalizado de ser tratado por Deus. É a multiforme graça de Deus. Deus é de todos, mas Deus é meu. Ele tem uma relação pessoal comigo, com cada um de nós. Deus é assim. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa multiforme graça, ou dessas diversas formas de Deus tratar com a sua igreja e com o seu povo na história do cristianismo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí concedeu uns para, outros para. Uns para e outros para. Eu só não estou colocando os nomes, mas é assim que aqui está. Uns para apóstolos, outros para profetas. Uns para evangelistas, outros para pastores. E assim Deus tem feito a sua igreja caminhar. Uns para, outros para. Eu não sei se você sabia, ou se você sabe, mas existem tantos ministérios, tantas formas de se pregar o Evangelho, tantas formas de se manifestar aos homens
essa graça de Deus, que grande parte da igreja, primeiro, não sabe, não tem notícia, não atentou ainda para isso, e às vezes acha que Deus tem uma denominação, que Deus está enquadrado dentro dos limites de uma confissão evangélica. E eu quero mostrar e narrar algumas coisas para vocês nessa direção. Alguns vocês já ouviram falar, vou dar alguns exemplos. Já ouviram falar em Asas de Socorro? Asas de Socorro é um ministério de irmãos nossos, crentes, aqui no Brasil, pilotos de avião, que começaram a se juntar para levar o Evangelho a lugares onde os pés humanos não conseguem chegar. Aborígenes, ilhas, lugares isolados, distantes, e eles começaram a levar o Evangelho através do que eles chamaram de asas de socorro. E através de investimento, de oração, de contatos, de patrocínio, de gente somada àquele ministério, eles foram comprando outras aeronaves, foram formando um grupo, se organizaram como uma entidade de apoio, de ajuda, de socorro, de material didático, de bíblias para serem distribuídas, de remédios para levar para essa gente, onde encontrar, onde forem encontradas, onde sejam identificadas. E já há muitos anos, aqui no Brasil, eles têm desenvolvido um ministério maravilhoso, começado em Goiânia. Tem um ministério desenvolvido entre os pescadores. Só entre os pescadores. Irmãos que identificaram, que viram aquela lida de pessoas que passam o dia inteiro fora de casa, não têm hora para chegar em casa e vivem daquilo. Em aldeias, pequenas vilas, que sobrevivem da pesca. Pessoas rudes. E existe um ministério voltado só para pescadores. E esses irmãos passaram a levar essa mensagem com essa linguagem, com essa abordagem, nesse contato pessoal de discipulado com esses irmãos que não conheciam a graça de Deus. Existe um ministério entre os surfistas. Só entre os surfistas. Em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, em várias capitais, com um grande movimento de surfistas cristãos, que é, na verdade, uma tribo. O surfista faz parte de uma tribo. Eles têm uma linguagem própria, expressões que eles cunharam, não só no linguajar, mas como filosofia de vida. E alguns irmãos crentes que tinham a habilidade, já tinham a experiência do surf, foram convertidos a Cristo, se sentiram chamados como missionários entre os surfistas. E hoje existem algumas igrejas já formadas a partir desse trabalho com surfistas. Existe um movimento missionário chamado Atletas de Cristo, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. São ex-atletas, crentes, que sabem como é a rotina de um atleta profissional, que vive concentrado, vive nas concentrações, de todo um trabalho, uma linguagem também, é um grupo.
E esses irmãos fazem um trabalho maravilhoso de discipulado, de culto nas concentrações, nos lares dos jogadores e dos atletas. E existem já igrejas formadas a partir de um trabalho ininterrupto de discipulado, de pregação do Evangelho, de manifestação dos dons entre os muitos atletas. Eu poderia sair narrando, é muita coisa. Trabalhos entre os hippies, aquela galera tatuada, cheia de piercing, com uma linguagem própria. E existem irmãos nossos salvos, piedosos de oração, infiltrados entre os hippies, pregando o santo evangelho para a salvação de muitos, dentro da multiforme graça de Deus, falando do amor de Jesus, talvez numa linguagem que a gente estranharia, para pessoas que são estranhas à nossa cultura, digamos assim, e um grupo que não iria à igreja por outro viés, por outro meio, e ouviu o evangelho de uma forma cativante para eles, com uma linguagem diferente para eles, e conheceram a mesma graça salvadora de Jesus. Foram quebrantados, mudaram a sua visão de vida e vieram para o Evangelho. E estão em Cristo Jesus. Vocês sabiam que existem algumas igrejas formadas das formas mais impensadas? Em São Paulo existe uma igreja evangélica que funciona e existe dentro de um vagão de metrô. Um irmão querido que fazia a linha todos os dias, no mesmo horário, observou que naquele mesmo horário eram as mesmas pessoas que tomavam aquele vagão, as mesmas pessoas, uma ou outra diferente, eram os horários para o trabalho, e ele começou a evangelizar naquele vagão. E Deus foi manifestando a sua multiforme graça ali. E pessoas foram se convertendo ali. E começavam a cantar coros e hinos naquele vagão. E antes de chegar no itinerário, que era 1 hora, um pouco mais de 1 hora de trecho, ele ia lendo a Escritura, ali se transformou numa igreja de membros que vão chegando e vão participando e vão discipulando outros. E aquela igreja funciona dentro de um vagão de um trem, o culto marcado, o horário marcado, pessoas convidadas, inclusive, dentro de um vagão, de um trem. A multiforme graça de Deus. Igrejas formadas hoje em condomínios, começadas na casa de alguém, que não pode, ou não quer, ou não tem espaço, ou nunca foi convidada, nunca foi contactada para ir a uma igreja, condomínios fechados, com suas regras. E alguém teve a ideia de, dentro do seu condomínio, começar uma reunião de oração com 2, 3 pessoas no máximo. E ali, por obra misteriosa e divina e soberana, a coisa começar a crescer. E aí são 4, e são 5, e são 10. Já há um movimento, e pessoas começam a entender que tem alguma coisa diferente, e Deus começa a manifestar a sua maravilhosa graça, e uma igreja se formar dentro de um condomínio, porque Deus é livre e soberano, e não age de um jeito encaixotado, como a gente imagina ou acha que é a forma coerente e conveniente de Deus agir. Deus age como quer, onde quer, quando quer, usando quem Ele quer. Na sua multiforme graça, Ele usou pessoas, como eu falei domingo passado, que nós não recrutaríamos para o trabalho. Usou métodos que nós não imaginaríamos que alguém pudesse utilizar. Estratégias estranhas. Formas as mais variadas de levar o Evangelho a alguma pessoa,
a um grupo, a uma cidade e a uma nação. São muitas. Eu poderia gastar muito tempo só dando exemplos das várias formas que Deus usou e tem usado para manifestar essa graça, que é a mesma, mas a forma de apresentá-la é de acordo com o dom de Cristo. Maravilhoso. Deixe-me dar alguns outros exemplos, para vocês notarem como Deus não está preso a caixas. Vocês já ouviram falar em rede ministerial? Eu já falei uma vez aqui, já tem alguns anos. Vou tomar como um exemplo de novo. Rede ministerial. Alguém teve a ideia de dinamizar a vida de uma igreja e levar o evangelho a pessoas de fora, usando um método muito criativo e olhando assim muito lógico. Que é através dos grupos de convivência ou através das afinidades. Exemplo. Eu tenho aqui na igreja 3, 4 taxistas, que só na Bahia é chamado de taxeiro. Eu tenho 3, 4 taxistas no rebanho. E aqueles taxistas se unem para um trabalho de evangelização e missões entre os taxistas da cidade. Porque eles conhecem a linguagem, conhecem os dramas. E fazem um trabalho específico, abordagem específica, entre aqueles taxistas. Conhecem os horários, as zonas de ajuntamento, de grupos, várias coisas que nós, leigos, ou que não estamos dentro daquela área, não sabemos, eles sabem e fazem um trabalho só entre os taxistas. Aí aqui dentro da igreja mesmo, no rebanho, no corpo, tem, sei lá, digamos, alguns médicos, que conhecem muitos outros médicos, inclusive o CRM. Conhecem a linguagem, conhecem horários, espaços, reuniões que são marcadas, e tem médicos cristãos fazendo um trabalho precioso entre os outros médicos. E convida-os para a igreja. É uma rede ministerial, cada um na sua área. Os atletas têm contato com outros atletas, escritores conhecem outros escritores, gente que trabalha com moda, conhece o mundo da moda, pessoas ligadas à moda, a essa área fashion. São grupos, são contatos, são espaços que podem ser arrumados ali. Cada um dentro do seu próprio campo. Veja quanta possibilidade isso pode expandir. Professores, pintores, cantores, cada um tem um grupo dentro da sua própria área, onde pode se manifestar a multiforme graça de Deus. Rede ministerial. Eu recebi um testemunho esses dias de um trabalho que está sendo feito lá no Piauí. Lá no Piauí. Uma irmã querida imaginou um trabalho além do trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina na igreja, uma vez que ela é presbiteriana, e a igreja tem os seus trabalhos oficiais, seus departamentos.
além do trabalho da SAF, que tem na sua própria sigla Sociedade Auxiliadora Feminina, como um departamento interno da Igreja Presbiteriana. São as sociedades domésticas, ou as sociedades internas, como são descritas. Aí eu acho que as pessoas entendem que, por serem domésticas ou internas, é para fazer um trabalho só interno. Aí essa irmã começou a fazer um trabalho que chamou de encontro de amigas. Encontro de amigas. E começou a juntar, telefonar para essas amigas, algumas da igreja e outras convidadas, para um chá, no final da tarde, de determinado dia, marcado num lugar fora da igreja. Era um chá entre amigas. E ali, numa conversa aparentemente informal, aí levava a palavra do Evangelho, um momento de oração, um testemunho breve, encerrava-se a reunião de amigas, marcava-se para a casa da outra, ou para o condomínio da outra, ou num outro restaurante, em algum lugar. E isso de forma sistemática, e foi crescendo, e hoje existem lá vários núcleos com centenas e centenas de mulheres alcançadas pela multiforme graça de Deus, através de um trabalho que começou na vida e na mente de uma pessoa. Encontro de amigas. Às vezes é encontro de inimigas, né? Mas esse é de amigas. Para falar do Evangelho, da graça de Deus. Irmãos queridos, a igreja de Jesus não é somente este rebanho aqui, com formato presbiteriano, que louvado seja Deus, é uma denominação séria, criteriosa, bíblica. Bíblica. Louvado seja Deus por isso. Mas não somos os únicos que servem a Deus, que amam a Deus, e que estão fazendo o trabalho do Senhor com seriedade, com temor, com piedade e com paixão. Existem centenas e centenas e milhares de pessoas, de grupos, de abordagens diferentes da nossa, falando de Jesus e levando muitas pessoas a Jesus. Eu me lembro que o Senhor Jesus ia passando com os seus discípulos, e eles encontraram um grupo falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus, mas era de uma forma diferente. E os discípulos ficaram indignados e disseram: Mestre, eles estão falando do Senhor, mas é de uma forma diferente. Vamos mandá-los calar. E a resposta sábia e divina de Jesus foi a seguinte: não vamos fazê-los calar. Quem não é por mim, é contra mim. Tem muitos falando de Jesus sem ser o Jesus da salvação. Mas tem muitos falando da salvação de Jesus, só que de uma forma diferente. É que para nós é estranho. E quanto mais formatada é a nossa mente, mais difícil de entender que Deus é livre e é soberano. Razão porque o nosso querido João Batista ficou todo travado e não conseguiu ver que Jesus era o Messias. Perguntou se era para esperar outro. Eu quero que você entenda que Deus está usando muita gente para pregar o Evangelho. E que cada um tem a sua característica, inclusive nós. Deus nos usa assim como nós somos. Ele quer fidelidade. Ele não quer que a gente seja igual a ninguém. Ele quer que nós sejamos como somos, fiéis a Ele em tudo. Essa é a multiforme graça de Deus, derramada sobre nós e que através de nós se espraia para alcançar muitas vidas. Que Ele nos abençoe e nos guarde.
Amém.